Hoje eu vim falar aqui sobre chamado. E muitas pessoas são chamadas, mas poucas atendem a escolher o chamado. E eu queria que vocês abrissem em Lucas 5. Lucas 5 diz assim: certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no fundo do barco, a fim que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram o barco para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Pode se assentar agora. Hoje eu vim aqui então falar sobre chamado. E uma coisa que a gente precisa entender é que depois que a gente é salvo, a gente tem o nosso chamado. E o nosso chamado pode ser ministerial ou não. Você pode ser, o teu chamado ser um pastor, um mestre, como pode ser também um médico, um juiz. E existem 3 momentos do chamado. E esse primeiro momento, que depois que a gente entende que temos nosso chamado, é que nós temos que estar trabalhando. Não trabalhando para fora, aí como sendo médico, isso, mas trabalhando na casa de Deus. Porque quando a gente recebe o chamado, a gente fica acostumado eu recebi o meu chamado, mas você não faz nada por ele. Você não faz nada para acrescentar no teu ministério. Você só foi chamado e você não faz nada para isso. E o chamado, ele é uma coisa maravilhosa e tem que vir da gente o primeiro passo. A gente tem que falar: Jesus, eu quero seguir isso que o Senhor tem para mim. E a maneira que eu falo aqui de trabalhar, não é trabalhar para fora ou trabalhar de médico, o que seja, mas sim aqui na igreja. Você trabalhando, você viu, por exemplo, as cadeiras estão desarrumadas, você vai e arruma. Você viu que não tem ninguém na porta naquele dia e você fala: nossa, sempre as mesmas pessoas. Ou, nossa, não tem ninguém hoje na porta. Mas por que não eu estar ali? Por que não eu estar servindo Jesus daquela maneira? Você vê, por exemplo, o banheiro pode estar sujo, mas você fala assim: não, mas segunda-feira a mulher da limpeza vem e arruma aí. Mas você vê um papel ali jogado, por que não juntar? Deus deu condição para você fazer isso. E a gente está muito acostumado a se acomodar quando recebe o chamado, não fazer nada por ele. E Pedro e os discípulos estavam fazendo algo. Eles estavam lavando as redes, eles empurraram Jesus no barco. Então, a gente tem que estar trabalhando. A gente, uma vez, foi, se não me engano, na virada desse ano, não tinha ninguém para ficar no data show. E a Crícia falou para mim ficar, e eu fiquei: mas eu não sei mexer em nada disso aqui. E quando eu cheguei lá, se não me engano, era o Reginaldo que estava na mesa de som. Ele falou: você aperta esse botão e esse.
Foi a única coisa que eu sabia que fazer. Eu falei, meu Deus, vai dar tudo errado. Mas eu fui aprendendo. Você não precisa ter um curso para você mexer ali. Você não precisa de curso para ficar na porta, de curso para levar água para o pastor. Você não precisa disso. Uma vez também, tinha chovido muito e acabou chovendo aqui dentro da igreja. Acabou molhando as cadeiras. E o pastor Silvio estava com um pano enxugando as cadeiras. E tinha várias pessoas, vários jovens ali. E eu peguei e vi aquilo e perguntei, pastor, você não quer que eu te ajude? E daí ele me deu um pano e a gente começou a enxugar as cadeiras. Só que não tinha só nós dois aqui na igreja, tinha várias pessoas. E eu acredito que elas viram, mas não quiseram fazer. E você tem a oportunidade de fazer isso. Se você está vendo que tem algo errado, arruma. Se você está vendo que não tem ninguém na porta, fica ali na porta. Porque tudo você pode fazer, você não precisa só esperar pelo outro. A gente é acostumado a chegar aqui e só receber, receber, receber. E não fazer nada. E por isso a gente tem que... Olha, o tio Jefferson lá está olhando os carros, tá o quê? Está cuidando para ver se não está acontecendo nada. Isso é uma maneira de trabalhar. E isso acrescenta no nosso ministério. O segundo momento, que é um momento muito lindo, que é quando, ali no versículo 4, depois que Jesus pregou e tudo, ele fala assim, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então vocês e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Jesus, ele às vezes nos dá algumas ordens, por exemplo, quero que você jejue esse final de semana. Mas a gente fica, Jesus, final de semana vai ter gente aqui em casa, vai ter sobremesa, não dá, né? Não é todo dia que tem sobremesa aqui, eu preciso comer, eu faço na segunda-feira. A gente quer negociar com Jesus, fala, não, Jesus, agora não, depois. E Jesus Cristo, ele sabe o que ele faz, ele sabe o que ele pede, ele não pede nada em vão. Às vezes Jesus fala assim, eu quero que você leia o livro de Marcos. E você fala, mas Jesus, eu estou lendo Provérbios agora. Depois, quando eu terminar Provérbios, aí eu vou para Marcos. Mas Jesus, ele sabe o que ele te pede. Ele pode pedir para que você fale com uma pessoa. E você fale, não, Jesus, eu tenho vergonha, melhor não. Mas isso é muito importante que você obedeça o que ele está mandando. Ele não manda nada em vão. E quando você obedece o que ele está falando, acontece o terceiro momento, que é o milagre. Quando você obedece o que ele está falando, acontece o milagre. Eles obedeceram, eles não falaram, Jesus, eu não vou jogar as redes porque eu já lavei. Eu não vou jogar as redes porque aqui não é um bom lugar para jogar, ou eu tentei a noite inteira. Eles falaram, não, Jesus, eu não consegui a noite inteira, mas eu vou te obedecer. E quando eles obedecem a Jesus, acontece o milagre. As redes se enchem de peixe que quase rebentam. Então, quando a gente obedece ele, acontece o milagre. E o milagre, ele também tem uma função super importante. O milagre, ele serve como espelho na nossa vida, para a gente ver quem a gente é. Quando o milagre acontece, ali no versículo 8, Simão fala assim, quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Quando ele viu o que Jesus tinha feito, quando ele viu aquele milagre, ele falou, Jesus, eu sou um pecador. O milagre serviu como espelho para ele ver quem ele era, o que ele estava fazendo. E isso foi muito importante o que ele fez. Porque quando a gente reconhece o que a gente está fazendo, ou quem a gente é, Jesus, ele tem as ferramentas para mudar isso na nossa vida. Por exemplo, se eu falo assim, Jesus, eu sou a Emily, eu realmente minto muito e eu não consigo tirar isso, me ajuda. Ele vem com as ferramentas que ele tem para tirar isso da nossa vida. Porque a gente sozinha, a gente não consegue. E muitas vezes a gente não reconhece o que a gente está fazendo. Por exemplo, a gente fala assim, não, Jesus, eu não estou mentindo, eu estou omitindo a verdade. Não, Jesus, mas eu não atrapalhou ninguém, não fez mal para ninguém. Então não faz mal o que eu estou fazendo. Jesus, eu como muito, mas eu preciso comer é bom. Mas não, você fala assim, não, Jesus, eu realmente tenho a gula. Não, Jesus, realmente eu sou mentiroso. E quando você fala isso, ele tem as ferramentas para tirar isso da tua vida.
Ele tem as ferramentas para falar assim: não, filha, eu sei que você está mentindo, eu sei que você não consegue tirar isso da tua vida, mas como você reconheceu o que você está fazendo de errado, quem você é, eu vou tirar isso de você. Jesus vem nos purificando, Ele vem nos moldando, porque não adianta nada você falar, Jesus querer te arrumar de uma coisa que você fala que não é verdade. Não adianta Jesus querer tirar a mentira de você, sendo que você mesmo não assume que você está mentindo. E por isso é muito importante que o milagre aconteça, para que você veja quem você é, você reconheça e Ele tire isso da tua vida. E esse é o auge, é o melhor que tem, em que você obedece a Jesus, Ele faz os milagres, em que você reconhece quem você é, Ele vai te moldando, te purificando, e isso é maravilhoso no chamado. E ali no versículo 10, ele fala assim: Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Então Pedro e os seus outros companheiros, eles pescavam peixes. Eles estavam no natural pescando peixes, mas Jesus falou assim: não, agora vocês vão sair do natural. Eu chamei vocês e vocês vão agora para o sobrenatural comigo. E em vez de vocês pescarem peixes, agora vocês vão pescar gente. Agora vocês vão trazer essas pessoas para mim. Vocês vão trazer essas pessoas para que elas conheçam a verdade e vão para o céu. E esse é o nosso foco principal. Nós somos chamados, seja ministerial ou não, seja para ser pastor, teu foco principal é trazer pessoas para Jesus. Se você for, por exemplo, um médico, teu foco principal é trazer as pessoas para Jesus. Mas não estou falando que não é importante você ganhar o dinheiro com a sua profissão, isso é muito importante sim. Mas o principal, o foco, é que você traga pessoas para Jesus. Uma vez eu estava conversando com o pastor Silvio, e eu quero ser médica e pastora. E eu achava que não dava para ser os dois, porque ia ser muita coisa e não ia dar. E ele pegou e falou bem assim: em alguns países onde está tendo guerra, quem é pastor, quem é evangelista, não tem o acesso para entrar. Você não pode entrar. Em muitos lugares as pessoas são perseguidas e não tem o livre acesso. Mas você como médica, você vai ter o livre acesso ali para dar os medicamentos, os remédios para as pessoas. E naquele momento você pode aproveitar para falar de Jesus. Naquele momento você pode evangelizar aquelas pessoas que estão na guerra, que estão sem nenhuma solução. Você como um advogado, em que aquela pessoa está está com muito problema, está com dívidas e dívidas, você pode falar assim: ei, eu conheço uma pessoa que pode tirar das dívidas. Eu conheço uma pessoa que pode mudar a tua situação, mesmo que pareça impossível. Uma pessoa que está desenganada pelos médicos. E ela vai lá consultar com você, como uma médica, e você fala assim: ei, eu tenho a verdadeira cura. Eu tenho quem realmente vai te curar, vai fazer o milagre e vai te salvar. Então, o nosso foco, independente se a gente seja médico, se a gente seja um juiz, se a gente seja aqui no ministério mesmo, pastor ou mestre, o nosso foco sempre será trazer as pessoas para Jesus. Sempre será estar no sobrenatural, pescando pessoas, pescando gente, trazendo pessoas para Jesus. E isso é maravilhoso. E no 11 ele fala assim: eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Eles tinham pescado muito peixe, os barcos estavam cheios. Eles tinham muito, mas muito peixe, muito dinheiro com aquilo. E eles decidiram largar para seguir Jesus. É isso que Jesus faz na nossa vida. Ele faz ele ser o foco principal, o mais importante e o que a gente mais quer. E isso é maravilhoso. Só que acaba acontecendo algumas outras coisas. E nós acabamos saindo do natural. Pedro, em João 21, não precisa você abrir. Jesus tinha morrido. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Jesus tinha ressuscitado. Jesus começa a encontrar os discípulos. E Pedro fala assim. Pedro volta para o natural e fala: vamos pescar. E os outros discípulos falam: vamos pescar. E eles não conseguem pescar aquela noite inteira. E Jesus vem com o mesmo milagre que ele tinha feito no começo. Ele faz o mesmo milagre com Pedro, falando assim: vocês pescaram alguma coisa? E eles falam: não, a gente não conseguiu pescar nada. E ele fala: então jogue para a direita as redes. E eles jogam e enche de peixes, enche muito de peixes.
E quando eles veem isso que acontece, o discípulo amado de Jesus, João, ele fala assim: é Jesus, é o Senhor Jesus. E quando Pedro vê isso, ele fica: é Jesus, e ele pula naquele lago e ele vai correndo em direção de Jesus. Ele tinha saído do sobrenatural porque a condenação tinha vindo para o coração dele. Ele tinha negado Jesus 3 vezes e ele achava que não era mais digno, ou que ele não podia mais, que já tinha passado o momento dele, que era só quando Jesus estava aqui que ele podia pescar pessoas. E Jesus, ele volta e um pouco mais para frente ele fala que ele vai ser quem vai cuidar das ovelhas. Ele fala assim: Pedro, você vai cuidar das minhas ovelhas? E ele pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E todas as vezes ele fala: sim, eu amo. Então Jesus fala: então você vai cuidar das minhas ovelhas. Então Pedro, ele estava no natural. Ele foi para o sobrenatural, mas ele voltou para o natural. E eu acredito que tem muitas pessoas aqui assim, que estavam vivendo o chamado de Jesus, estavam trazendo pessoas cada vez mais, e elas ficam desacreditadas. Elas falam: já passou minha época, agora é para a nova geração, agora são para os outros, não é mais a minha vez. Você é mulher que fica todo dia em casa limpando e não cansa mais de limpar as coisas, e parece que vai limpando e vai aparecendo mais coisa para limpar. Eu te convido a um dia da sua semana, na terça-feira, você vir aqui buscar de Deus. Vem orar pela sua família, vem orar pelas suas finanças, pelo seu marido, pela sua vida, pelo seu país. Venha orar, venha seguir o chamado dele para a sua vida. Venha sair do natural que você está vivendo para voltar para o sobrenatural. Você que ainda não entrou no sobrenatural, entre no sobrenatural. Peça para Jesus para você entrar. Você que saiu do sobrenatural, volta para Ele. E você que está no sobrenatural, continue nele. Continue fazendo as maravilhas, que são coisas maravilhosas. E você não tem como explicar, mas é tudo maravilhoso. Então, você que está aí, que seja porque acha que já passou a tua época, já passou o teu tempo, ou você acha que não pode mais seguir o chamado de Jesus, ou você acha que agora é para os outros, eu te convido a pensar. Eu te convido a falar com Deus e orar e falar assim: Deus, eu quero voltar para o meu chamado. Eu quero voltar a trazer as pessoas. Existem pessoas que oravam em línguas e não oram mais. Pessoas que pregavam e não pregam mais. Pessoas que gritavam o nome de Jesus com todas as forças e não gritam mais. Pessoas que saíam evangelizar. Pessoas que cantavam, tocavam e não fazem mais isso. Elas saíram do chamado. Mas Jesus ainda tem um chamado para você. Então, eu te convido a voltar. Eu te convido a entrar para quem ainda não entrou. E para quem já está, continuar no chamado. E isso é tão maravilhoso, porque eu tenho certeza que se a gente voltar para o nosso chamado, se a gente entrar no nosso chamado, e se a gente continuar no nosso chamado, a gente vai trazer essa Guarapuava inteira para Jesus. A gente vai trazer esse Brasil inteiro para Jesus. A gente vai levar Jesus até os cantos mais impossíveis que tenham para levar. Porque, olha, pessoas para salvar é o que não faltam. Pessoas para falar de Jesus é o que não faltam. Agora nós temos que falar. Nós temos que dizer: Jesus é a solução da sua causa. Então, entre no chamado. Volte para o chamado e continue no chamado. Convido você a ficar de pé. Te convido a fechar os seus olhos e falar: Jesus, eu quero entrar para o sobrenatural. Jesus, eu quero voltar para o sobrenatural. E Jesus, eu quero continuar no sobrenatural. Fala para Ele que você quer. Fala para Ele que você percebeu agora o como é maravilhoso que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Fala para Ele. E eu tenho certeza que Jesus vai te esperar de braços abertos. Ele tem um chamado para cada um que está aqui. Ministerial ou não. Ele tem um chamado. Volta a fazer o que você fazia. Volta a pregar para casais. Volta a falar de Jesus para as pessoas. Volte a ir para todo canto sem vergonha. Volta a falar dele. Volta. E quando você obedecer o que ele está te mandando, os milagres vão acontecer. Quando você reconhecer o que você está fazendo, vai vir a mudança na tua vida. Você vai ser purificado. Então, eu te convido a orar e pedir para ele que ele venha fazer isso. Sim, meu Deus. Eu sei que tem pessoas aqui que querem voltar para o teu chamado.
querem voltar a ver os milagres, querem voltar a te obedecer, querem voltar a ser purificadas cada vez mais e mais, querem voltar a ser usadas pelo Senhor, querem voltar a trazer almas. Como eu sei também que tem pessoas aqui que querem entrar, que querem começar com isso, querem começar buscando, trazendo pessoas mais e mais para Ti, meu Deus. Trazer pessoas para conhecer a verdadeira salvação, a verdadeira felicidade, a verdadeira verdade. Em nome de Jesus, meu Deus, que as pessoas que ainda estão no chamado continuem, que as pessoas que não estão, que saíram, que elas venham voltar e ver e lembrar como é maravilhoso estar na Tua presença. Que as pessoas que querem entrar, entrem, e que esse Brasil venha a ser um Brasil de Jesus, um Brasil do Senhor, em que o Senhor vai fazer cada vez mais e mais. Então, Senhor, faz o que eles estão pedindo, meu Deus. Que todos aqui, Senhor, venham voltar, venham entrar e continuar no chamado. Em nome de Jesus.